também Muhammad nomeou seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Talib alayhi salam que após ele viriam 12 imames que seriam para ele como os discípulos foram para Jesus, exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores do Imam al-Mahdi alayhi salam. Os Mahdis Muhammad ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, o remanescente de Deus na terra, Baqiyatullah. É filho de Nerjes alayhi salam, descendente de Simão Pedro, e de Imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judaico dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Ali alayhi salam. E no testamento do profeta Muhammad está escrito: os 3 primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Ora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos alayhi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Agora, qual a sua opinião, pregador mensageiro do Brasil, André Luiz, sobre Mahdi? Como o Corão diz, a Bíblia não fala de um Mahdi. As escrituras aqui, a Bíblia não fala de nenhum Mahdi. É o Corão do Muhammad, do Maomé, que fala. A Bíblia não fala de nenhum Isa. E o Corão aparece 65 vezes que Muhammad reconheceu Jesus. A Bíblia não fala de nenhum Isa. Também a Bíblia não fala de nenhum Dahal, que é os 3 personagens que vêm no final, né, dos tempos no Alcorão. Mahdi, o Salvador, né, dos muçulmanos, Isa, Jesus, tanto para muçulmano como para cristão, e o Dahal, o anticristo caolho, né, o cego de um olho, cabelo encaracolado, com a risadinha, baixinho, fazendo milagre. Então a Bíblia não cita. A Bíblia não é um livro árabe. A Bíblia é um livro hebreu. Mesmo o apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros aqui, ele é da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Então a Bíblia não tem nada a ver com Alá dos árabes. Yehová, o Criador dos céus e da terra. Yehoshua, seu filho amado, gerado na eternidade. Tem nada a ver com Alá, não. Com árabe, com religião muçulmana. A Bíblia não reconhece isso. O que a Bíblia diz é que vai vir um anti-Machia, né, que se chama de anticristo. Cristo é grego, nome grego, e Jesus é nome romano-latim. Eu não prego Jesus Cristo. Eu prego Yehoshua Machia, nome hebraico. Então a Escritura fala que vem um anti-Machia. Machia falou: eu vim em nome do meu pai. Yehoshua tem Yod, Re, Vav, 3 letras do tetragrama. Vocês não me receberam, e Yehoanã, que você chama de João, capítulo 5, pois outro virá no seu nome, e talvez esse vocês recebam. Então, o judaísmo está se preparando para receber um tal de Machia aí. Tem até profecia, não profética. Que o judaísmo, além do Velho Testamento, a Tanakh, eles creem também em 63 livros da Torá oral. Eu não creio nisso. Eu só creio na Bíblia. Também eles creem na Cabala, Zora e um monte de livro aí, de rabinos que tiveram visões, profetizaram. Eu também não creio nisso. Eu só creio na Bíblia, gente. E quando o tal Machia vier, construir o 3º templo, vai ser o anti-Machia, porque o verdadeiro Israel crucificou. Israel crucificou no Monte Caveira, no Monte Gólgota, na cruz. E crucificou porque Yehoanã diz isso, não é só Paulo que diz. Em 1 Coríntios, que se os príncipes judeus soubessem que Yehoshua Mashiach era o Senhor da glória, nunca teria crucificado Yehoanã. E ninguém pode dizer que Paulo corrompeu Yehoanã, é o 4º evangelho. Capítulo 1, porque Yehoanã, que você chama de João, viveu mais tempo do que Paulo. Paulo morreu no ano 67, em Roma, debaixo da jurisdição do imperador romano Nero. E Yehoanã foi ser preso lá na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Turquia. Viveu mais tempo, e o evangelho de Yehoanã diz que ele veio para os seus, os judeus judeus, os seus não receberam. Yehoanã, você chama de João, capítulo 1, versículo 11 e o 12 diz: todos quanto receberam, deu-se-lhe o poder de ser chamado de filho do Criador Yehová, filho de Deus. E Yehoanã 1,12. Paulo não corrompeu isso, não. É o mesmo caso que o Islã, o momento que na cruz quem morreu foi Judas Iscariotes, com a fisionomia de Isa, de Jesus. Eu não creio nisso.
Porque Iehoanã, na carta 1, 2, 3 e no Evangelho, fala que é o sangue do Mashiach Yeshua que nos purifica de todo pecado. Ora, se é o sangue do Mashiach Yeshua que purifica, então houve derramamento de sangue na cruz. Hebreus 9, aí é Paulo dizendo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o Islã diz que foi Judas que morreu. E esse é o Mahdi aí, o Mahdi do Islã. Agora vem dizer que quem morreu foi o carneiro lá. Que o carneiro era um anjo sujo, o diabo. Que Isaac não precisou de morrer. E o carneiro morreu no lugar de Isaac. E que, fala isso, Jesus não precisou morrer, nunca morreu. Para com isso, gente. E Iehoanã disse que morreu. E o sangue dele é que perdoa pecado. Derramou sangue. Então, para mim, não vem nenhum Mahdi. Para mim, não vem nenhum Mahdi para o Islã. O profeta do Islã é Mohammed, Maomé. Não tem outro, não. E ele contradiz a Bíblia inteira, as escrituras inteiras, com suas doutrinas. Eu não creio. Não é porque eu sou ocidental do Brasil. Não creio. Eu não creio, entendeu? Eu creio que o Deus da Bíblia é criador dos céus e da terra, e ele é Deus dos hebreus, dos iudim, judeus, Deus de Israel. Ele não virou Deus dos árabes nunca. E nem vai virar. Eu já expliquei aqui que Apocalipse 22, a cidade eterna, que tem quase 2.300 quilômetros de altura, de largura, de comprimento, chama-se Nova Jerusalém. Não é Medina, na Arábia Saudita, nem Cairo, no Egito, Riad, na Arábia Saudita. Tem nada a ver com o mundo islâmico, não. O fim dos tempos tem a ver com Jerusalém, porque Jeová é o Deus de Israel. Então não tem Mahdi. Tem esse aí agora que diz que é o Mahdi, mas não vai vir nenhum Mahdi, porque o Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Israel, não está obrigado a cumprir ao Corão. Deus vai cumprir, está obrigado a cumprir a Bíblia, que é a sua palavra. Deus cumpre sua palavra, é a Bíblia. Mas chegou o Mahdi aí, é um evento religioso. Né? O Isa, que o Corão cita 65 vezes, não é o Yehoshua da Bíblia, não. Eles até acreditam que ele é filho de Miriam, de Maria, que nasceu da Virgem, mas diz que Alá não tem filho. Mas na nossa Bíblia, Jeová é Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de dia, sem genealogia. Agora, o filho de Jeová, semelhante a Melquisedeque, sacerdote semelhante a Melquisedeque, tem mãe, é Miriam. Nasceu da Virgem, mas tem pai. Quem é o pai? Roash HaKodesh. É o Espírito Santo. Lê Atos 20, 28. Que é lá com a humanidade, congregação, foi comprada com o sangue do Filho do Espírito Santo, Roash HaKodesh. Porque Iehoanã 4, 24 diz que Deus é Espírito. Que Espírito é Deus? Só um só Espírito. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é o Espírito Santo, o Espírito de Jeová, o Espírito de Deus. Mohammed não tinha esse Espírito, Paulo tinha. Então não vem nenhum Mahdi, tem esse agora que chegou e vai ganhar muitos muçulmanos, vai ganhar até crente evangélico. Já pensou os cacuístas? Eu tive no Cacu 10 anos. Cacu dizia também que ele era maior do que William Branham, maior do que Jesus de Nazaré, que ele era Jesus aqui na terra, que ele era Deus manifestado em carne. As mesmas expressões do Cacu Filipe, o profeta africano da Costa do Marfim, as mesmas expressões do Mahdi aí, Abdullah al-Sadiq, né? Mas o Cacu profetizou que vinha um profeta no Cantar do Galo no Magrebe, e esse Abdullah al-Sadiq é do Egito, então é Magrebe. Então quer dizer que quando os cacuístas, os seguidores do Cacu deve ter uns 10 mil crentes aí no mundo, quando começar a ouvir aí o Abdullah Sadiq aí, o Mahdi do Islã, vai começar a crer. O Cacu vai perder os membros, porque o Cacu disse que vinha um profeta na África do Norte, e esse é egípcio. Mas a mãe dele é americana, ele falou, né? Ele fez faculdade nos Estados Unidos, e o irmão disse que eu não oro pela América do Norte. Não vai haver mais nenhum avivamento na América do Norte, não tem mais nada para os Estados Unidos. Mas o irmão disse, do oeste vem um cavaleiro montado num cavalo, e nós cavalgaremos essa trilha novamente. O oeste é o ocidente. Ainda tem algo vindo. Haveria algo de vir, diz o William Branham. Que fique claro, não virá nenhum Mahdi, Salvador, Messias, para o Islã. Deus e Jeová, o Deus de Israel, não reconhece o Islã. Não virá nenhum Isa lá na mesquita, na grande mesquita de Damasco. É ali que o Corão, os Hadith, diz que vai descer o Isa, Jesus, e vai aparecer o 12º imã, o Mahdi, lá em Damasco, na Síria. Eu não creio no cumprimento dessa escritura. Agora, eu acredito em duas bestas, né? Apocalipse 11 não, Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 13, 11. Uma do mar, com 7 cabeças, Egito, a primeira cabeça, a Síria, a segunda cabeça, Babilônia, a terceira cabeça, Medo dos Persas, quarta cabeça, Grécia, a quinta cabeça, e o anjo disse aí, João, que você chama de João, 5 já caíram, não existe. O William Branham diz, é Nero. E eu estou vendo o pastor, seguidor da mensagem, o Branham dizendo que depois da morte do Francisco vem o 8º rei. O Branham nunca pregou isso, gente. O Branham diz que
Nero era a cabeça que existia. Uma existe, a sexta, Roma, Nero. Aí o anjo diz assim, a sétima cabeça ainda virá e durará pouco tempo. E o oitavo rei é uma das 7 cabeças. E Roma,